meu irmão, minha irmã, bom dia a você, seja bem-vindo a mais um devocional Crescendo no Senhor. Hoje é domingo, dia 30 de agosto de 2020, são exatamente 9 horas e 55 minutos dessa manhã e a gente está chegando numa parte bem especial do fim de Gênesis, né? As bênçãos de Jacó sobre os seus filhos. Vimos ontem a bênção de Jacó sobre 3 filhos e também sobre os filhos de José, Efraim e Manassés. Vimos a bênção de Jacó sobre Rúben, o primogênito, aquele que deveria ser o possuidor da promessa e da bênção, mas ele foi reprovado. E entendemos por que ele foi reprovado. Foi reprovado porque ele profanou a cama de seu pai ao dormir com Bila, sua concubina de seu pai, mãe de seus irmãos, numa situação bem desagradável. Também entendemos que Simeão e Levi foram reprovados aos olhos de Jacó e do Senhor, porque foram assassinos, foram pessoas que transgrediram violentamente e assassinaram inocentes, subjugando todo um povo dentro de uma perspectiva que estavam fazendo vingança, quando na verdade não estavam. Estavam simplesmente externando toda a sua violência carnal. E agora a gente chega num quarto filho de Lia, né? Judá. E Judá, pra gente que é cristão, pra gente que caminha dentro da perspectiva de uma vida nova, transformada pelo nosso Salvador, nosso Messias, Yeshua HaMashiach, Judá ele é de extrema importância. Lembramos, né, que os reis de Israel vieram de Judá. Não só de Judá, mas também de Judá. E um dos reis mais imponentes e importantes dentro das Escrituras Sagradas, que é Davi, ele veio diretamente da tribo de Judá, da casa de Jessé o Belamita. Vamos ver então quais são as palavras proferidas por Jacó para o seu filho Judá. Eu fiz algumas anotações aqui, com o tempo a gente vai podendo ler também. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão será sobre a servir de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão ante a ti. Ele está fazendo aqui já uma alusão de quem ele é, né? A palavra Judá, ela vem da palavra hebraica que é muito parecida com a palavra louvor. Judá vai fazer jus a isso. O nome Judá será engrandecido no meio de todos os seus irmãos. Por quê? Porque dali acontecerá algo tremendo, né? Da casa de Judá nascerá o rei Davi, da casa de Davi nascerá o nosso Messias. A gente vai encontrar lá na linhagem depois de Mateus e Lucas, trazendo essa linhagem sacerdotal, essa linhagem de Davi, essa linhagem por parte de José e essa linhagem por parte de Maria. E eles vêm da casa, então, de Davi, da tribo de Judá. Olha só o que ele vai falar. Judá é leãozinho. E presa subiste, filho meu. Encurva-se e deitas como leão e como leoa. Quem acordará? Pergunta que eu faço para você, né? Quem entrará no meio de uma... Eu não consigo... Coletivo de leão, não sei se é matilha, mas... Quem entrará no meio dos leões enquanto eles estão descansando? Por acaso alguém em sã consciência faria tal proeza, né? Alguém em sã consciência teria tal proeza? O que ele está falando aqui? Ele está falando sobre a imponência de Judá perante as demais tribos e perante todo o povo de Israel. A imponência que dele está se levantando. Versículo 10. O cetro não se arredará de Judá, o cetro de governo, nem o bastão entre os seus pés, até que venha Siló, até que venha o Messias, até que chegue o Messias, não deixarás de reinar, e eles obedecerão os povos. Ele amarrará um jumento junto à videira. Te pergunto, meu irmão, quem amarra um jumento junto à videira? Um jumento junto à videira simplesmente era a certeza de perder o seu animal. Mas ele, aquele que vem da tua casa, Judá, aquele que vem da tua casa, Judá, é aquele que subirá e montará um jumento. É aquele que cuidará de todas as coisas. Outra alusão que ele faz, olha só. Aqui no final do versículo 11. Lavarás as suas vestes com vinho e a sua capa em sangue de uvas. O sacrifício do Cordeiro de Deus será derramado para expulsar, para exterminar toda a maldade do seu meio. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e brancos serão os dentes como leite. Profecia que vem de acordo com a vontade de Deus
para a vida de Jacó e para a vida de Judá, o seu filho. Lembramos, né, que Judá ele deu algumas pisadas grandes. Judá ele fez algumas coisas muito ruins, né? Ele dormiu com a nora, ele foi o primeiro a dizer que deveriam vender o seu irmão. Ele fez coisas assim que não foram legais, mas Deus ele convergiu todas as ações negativas de Judá para que ele pudesse crescer. Ele foi ganhando consciência e consistência no seu relacionamento com o seu pai. Primeiro ponto que a gente vê, quando ele se coloca no lugar de Benjamim, pai, fique eu no lugar de Benjamim. Se porventura acontecer algo com Benjamim, que a culpa caia sobre mim, que a culpa recaia sobre mim. Isso foi uma atitude proativa de um homem que reconhece as suas deficiências, as suas limitações e caminha em direção a convergi-las, a corrigi-las. Outra situação, a gente percebe que ele começa a ter confiança, a gente percebe que Jacó começa a ter confiança em Judá quando eles estão chegando perto do Egito, de Gozém, e então Jacó envia Judá como porta-voz, como aquele que abrirá as portas. Essa é a palavra e as bênçãos de Jacó sobre Judá. Jacó preferiu 4 coisas aqui extremamente importantes. Primeiro, ele será o maior de todas as tribos. Segundo, do seu ventre nascerá, da sua descendência nascerá o Messias. Terceiro, eles serão imponentes com a força de leões. Quarto, estará transformando toda a história do povo de Israel através da sua descendência. E a gente vai finalizar aqui então os últimos 2 filhos de Lia, né? Lia, irmã de Raquel, primeira esposa. Zebulon habitará nas praias, nos mares, e servirás como portos de navio. Os seus limites se estenderão até Sidom. Zebulon vai ser o porta-voz, né? A porta de entrada de comércio, a porta de entrada. Todo mundo que entra em Jerusalém pelo Mediterrâneo, que vai entrar posteriormente, né? Porque até nesse momento não há muita entrada, eles estão há muito tempo atrás e não há uma navegação ainda bem desenvolvida. Mas todos eles entrarão por Zebulon. Se a gente tivesse um mapa aqui, a gente poderia olhar a divisão das terras e entenderíamos o que Jacó está falando. Isacar. Isacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros da carga e se sujeitou ao trabalho de servo. Isacar então vai ser aquela tribo que irá trabalhar dentro da proeminência dos demais irmãos. A tribo que fica na extremidade do vale de Jezreel. Meu, é uma palavra muito difícil, né? No território perto de Rebulon, perto ali do Rio Jordão. Meus irmãos, a gente finalizou esses filhos de Lia, então, né? E a gente vai entrar agora na continuidade com os filhos de Bila. Para você entender quem são os filhos de Bila, né? Os filhos da concubina que servia a Lia. Filho de Bila. Primeiro, Dan, filho de Bila. Segundo, Naftali. E aí a gente vai para os filhos de Zilpa. Primeiro, Gad. Segundo, Azer. E a gente vai para os filhos de Raquel. José, no caso, ao qual foi abençoado seus 2 filhos, Efraim e Manassés. E a gente vai para Benjamim. E aí a gente está chegando bem na parte final. Nos próximos dias, então, a gente está, infelizmente, porque foi tão bom e prazeroso, dá vontade de começar tudo de novo. Porque foram histórias magníficas. A gente está finalizando o Gênesis e entrando, se o Senhor permitir, em Êxodo. Finalizamos por aqui, então. Desejo a você um ótimo domingo. Que a graça do Senhor possa inundar o seu coração e que você possa ser livre para experimentar a sua boa vontade. Muita paz e ótimo domingo, em nome de Jesus.